Maria, qual era a situação da senhora? Era só miséria. Uma situação que é preciso, que hora que eu faço uma retrospectiva e não consigo trazer tudo que eu recebi de Deus. A senhora vivia na miséria. Que situação era? Meu esposo bebendo, eu com meu filho em crise, que ele tem problema mental. Aliás, para mim ele tinha, né? Pela fé, eu creio que ele seja curado. Ele subia nos postes, ele levantava às 4 da manhã. O filho da senhora ficava subindo em poste? Subia no poste, tirava as peças de volta. Era lâmpada dos braços e eu ficava desesperado. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar esse prejuízo? Mas Deus me ajudava tanto que os vizinhos nem me denunciam. E a saúde da senhora? A saúde péssima. Eu não tinha saúde, eu não tinha paz e não tinha o que vestir, não tinha o que calçar. Eu perdi tudo. Eu não tinha uma toalha para botar numa mesa, eu não tinha uma coxa para botar numa cama, eu não tinha um sapato para calçar. Eu fiquei completamente na miséria, eu não tinha um fogão. Só não tinha nada então, nem fogão não tinha? Perdi fogão, estava de fogo de lenha e não tinha nada. A cama era um tijolo que botava e uma sábana para poder se deitar. A cama da senhora era um punhado de tijolo ali, uma tábua em cima. Essa era a cama. O marido bebendo. O marido bebendo e eu sofrendo, e aí eu tive derrame, e foi uma confusão, a luz foi cortada, levou um ano acendendo vela. Um ano na luz de vela, com a luz cortada. Era na luz de vela, eu não tinha dinheiro, eu comprava o gás também, eu fazia um candeeiro de frasco para pegar uma tampilha e colocava ali um pavio e acendia aquele candeeiro. Que vida difícil, hein, dona Maria? Dificílima. E foi uma situação tão difícil, pastor, que eu não sabia mais o que fazer. Meu Deus, eu fui para a igreja, peguei o meu envelope, eu não sabia o que eu podia vender. Quando a senhora chegou na igreja, chegou a fotografiar, a senhora pegou o envelope, mas nem sabia o que fazer então. Não sabia o que fazer, porque eu não tinha nada para vender. A única coisa que tinha era uma máquina de costura, que eu fazia a roupa de minhas filhas, eu reformava minhas roupas. Quando eu conseguia uma roupa que alguém me dava, eu ia reformava também. Aquela máquina era que a senhora ganhando roupa de alguém fazia uma caridade ali, a senhora consertava um defeito para poder usar. Exatamente. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu só tenho uma televisãozinha e uma máquina. Mas tinha televisão, não tinha nem luz, e aí? Exatamente, essa televisão estava lá encostada. Aí eu disse, não, essa televisão precisa mandar consertar. Mas eu não usei consertar a televisão, não tinha dinheiro para pagar. Aí eu disse, eu ofereci o homem dinheiro para ele comprar a televisão. Ele olhou a televisão, disse que a televisão estava com defeito, porque estava parada. Eu disse, mas você me dá qualquer dinheiro aí nessa televisão. Então, ele enrolou. Já não saiu esse dinheiro dessa televisão, a televisão ficou lá. Aí ele disse, não, vou vender a máquina. Aí procurei comprador para a máquina, aí meu esposo começou a reclamar, como é que você vai vender a máquina? A senhora vendeu a máquina? Eu vendi a máquina. Aí foi esse dinheiro da máquina que eu coloquei no envelope. Eu não reparei que não tinha comida, não reparei que não tinha o que comer em casa? Não tinha. Era mamão que cozinhava para a gente comer. Tinha mamão que dava. E cozinhava no fogo de lenha, né? Exatamente. E aí eu disse, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou botar em envelope. Então daí por diante, eu já fui melhorando. A casa que estava para cair em cima da gente, as paredes todas quebradas, os telhados de um e de outro, era de eternite e de telha comum, porque ali já tinha muitos anos, já vai cair em cima da gente. E eu disse, poxa, é muito dinheiro que eu peguei, eu não vou fazer mais nada, não sei botar no envelope, porque eu sei que Deus vai resolver essa situação. E aí a gente procurava, pastor, uma casa emprestada para morar 8 dias ou 15 dias, para poder fazer, para reformar. A casa estava caindo? Para evitar que a senhora chegou a fazer outros sacrifícios? Cheguei depois. Aí depois eu já estava mais afirmado, foi pronto. Eu apareci com problemas renais e foi muito grave, eu fiquei inchada, os olhos, era a inchação horrível, o corpo tudo inchado, de dores constantes,
eu não podia lavar, eu não podia fazer nada, porque o vídeo dava dor cansativa. Então, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí minhas filhas todas se reuniram para me ajudar, uma deve um tanto, deve outro. Foi a primeira vez que eu soube que estava com pedra de 12 centímetros. Aí o médico... É muito grande. O médico disse, tem que operar. E eu sentia bastante dores e infecção de Aí a lábios. senhora juntou esse dinheiro com as filhas da senhora? E elas não sabiam que eu estava ajudando para colocar no meu nome. Elas pensavam que eu ia levar para poder fazer os exames definitivos para poder fazer a cirurgia. Ah, elas deram dinheiro para te ajudar a fazer o tratamento médico, a senhora, o dinheiro que juntou com elas, a senhora sacrificou. Foi isso, exatamente. Elas Dona Maria, para a gente não estender muito, como está a vida da senhora hoje? A casa que estava caindo na cabeça. A minha casa não está numa mansão, mas vai ficar. Mas graças a Deus está lá. E qualquer pessoa pode chegar e ela não passa mais aquela vergonha de passar por Não é uma casa de passar vergonha, não. Não. E na cama, que era um tijolo. Cama, já tenho guarda-roupa, eu tenho tudo. E as roupas velhas que ganhava das pessoas. Nunca mais. A doença também. Doença se foi, há tempo hoje. Está curada. Eu estou curada, em nome de Jesus. O filho não fica subindo imposto mais. Não dá mais. Tem paz. Tem paz. Graças a Deus. Tem luz na casa da senhora. Graças a Deus como tem. Está vendo aí, pessoal? 1 ano com a luz cortada, sem ter o que comer em casa, cozinhando na lenha, marido bebendo, filho com problema mental, doente. A senhora tinha todos os motivos do mundo para dizer não posso. Exatamente. Mas foi o que era o motivo para dizer não posso foi o que lhe deu força de lutar. Saiu da situação, Saí, não vale a pena sacrificar. Está com saúde, está boa. E esse ano estou esperando um carro. Esse ano eu não aceito de Deus, não tenho um carro, não. Esse ano vem o carro. Esse carro até o final. Então é agora. Deus abençoe. Palmas para Jesus, tá vendo?